Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Senta que lá vem Varejo. Eu sou Adriana Puertas, membro da governança do NIC, Núcleo de Inteligência do Comércio, consultora de gestão estratégica. E eu sou o Thiago Blanco, sou também da governança do NIC, que é o Núcleo de Inteligência do Comércio aqui de Maringá, e sou fundador da Pataca e consultor de posicionamento e vendas online. Bom, e hoje a nossa convidada super especial é uma empreendedora que é apaixonada por arte. Vamos começar por aí. Ela tem uma trajetória incrível que não começa dentro da moda, que não começa com a arte, vai lá na arquitetura. Mas, de acordo com seu caminhar, ela chega àquilo que realmente brilhou os olhos, que é a união da arte, da moda e da personalização. Então, com vocês hoje, Ana Libório. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Ana. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira vez, né, num podcast, mas é uma honra estar aqui com vocês. Ah, que coisa boa. Que seja a primeira de muitas. Exatamente. Que você tem muita coisa legal para compartilhar e falar aí dessa trajetória, de quantas mudanças também, né, Ana? Muitas mudanças, muitas mudanças. O nosso podcast, ele fala muito sobre as tendências, né, do varejo no momento. E nós trouxemos você para contar pra gente um pouquinho sobre a hiperpersonalização, né? Pensando personalização, que é algo que hoje cada vez mais as pessoas vêm buscando, vêm atraindo aí. Exatamente. Olha, a gente vai começar já com uma pergunta, que a gente selecionou umas perguntas aqui para te fazer. Combinado. Tá? Então, acho que vai ser um tema muito legal, a personalização, onde de fato a gente tem visto isso no comércio de uma forma cada vez mais presente. Então, ter alguém como você com a sua experiência aqui vai trazer vai pelo menos abrir aqui, ó, a mente de uma forma, para quem não trabalha com isso ainda, começar a enxergar a personalização de um modo diferente. Então, vamos lá. Quero te fazer a primeira pergunta, ó. Você sempre teve a arte presente na sua vida. Como foi reencontrar esse lado artístico depois de tantos anos no visual merchandising? E na arquitetura, né? Na arquitetura. Exato, Na verdade, eu sempre pintei, sempre desenhei. A arte sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a fazer aulas de pintura com 9, 10 anos de idade. Eu fazia pinturas a óleo com as minhas avós. Sempre bordei com elas, inventei. Pintava e bordava. Pintava e bordava, literalmente, né? E a arquitetura entrou na minha vida por conta da minha família, né? Os negócios da minha família me acabaram me fazendo ir para a arquitetura. Mas a paixão pela moda sempre foi muito forte, muito forte. Tanto que eu queria largar a arquitetura para fazer moda e meu pai não deixou. A hora, aquela hora, né? Exato. Foi no segundo ano de arquitetura, eu não queria mais fazer arquitetura. E falei pro meu pai, pai, quero fazer moda. Ele, não. Você vai sair da arquitetura da UEM para fazer moda? Na época que ele pensava, né? Ai, moda. Você vai fazer moda, você vai fazer o quê na vida? Né? Vai passar moda fome. você vai ter, né? Vai passar fome, Exato. E aí eu continuei a arquitetura, mas eu queria, de alguma forma, trabalhar com a moda também. Eu queria unir essas duas frentes. Eu sempre fui muito criativa. Então, a arquitetura convencional nunca foi muito atrativa para mim. Eu queria, né, ver coisas diferentes. Então, a arquitetura comercial e o visual merchandising, eles permitiam que eu explorasse mais esse lado lúdico, né? De criar coisas diferentes, explorar, né, novas formas, né? Sair um pouquinho da caixa. Sim. Né? Então foi aí que eu encontrei o visual merchandising, né? E comecei a estudar e encontrei esse caminho mesmo de conseguir trabalhar com a cenografia, com essa personalização, né? Algo que fugia realmente dos padrões da arquitetura convencional. Fantástico. Ô, Ana, e o que levou a unir moda e arte, né? Duas linguagens que você sempre amou, mas que, de certo modo, por muito tempo andaram em momentos, né, distintos. Elas não andavam juntas, né? Conta pra gente como que esses caminhos se uniram. Foi um longo processo, né? No começo era só arquitetura, depois foi arquitetura com a moda. Então eu fiquei muito tempo ali mantendo um pezinho na arquitetura, porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer por eu ser formada em arquitetura, né? Eu falava assim, eu não posso desperdiçar, né? Anos de estudo, meu sofrimento na faculdade, né? 5 anos de sofrimento foram bem sofridos, por sinal, né? E pra mim não existia essa possibilidade, né? Aí eu
tentei empreender na moda, mas só com a moda mesmo, né? Abri a minha marca, né? Fui trabalhar ali com a facção, né? Fazer coleções e tudo mais. Tive até uma experiência com a estamparia, né? Em que eu desenvolvi a estampa, mas ainda não era esse formato que eu queria. Eu queria uma coisa ainda mais personalizada, que fosse ainda mais conectada com a arte. E aí que eu encontrei, né, que eu descobri, entre aspas, né, eu me conectei com a pintura em tecido, e aí foi um momento eureka, assim, uma epifania, que eu tive, meu Deus, é isso! Achei. Falei, é o tecido que eu quero trabalhar, né, é a moda e é a arte, né, eu queria uma coisa que fosse realmente muito personalizada, em que eu pudesse me expressar de verdade. E, inclusive, falando em personalização, próxima pergunta, Thiago. Exatamente, eu já ia linkar uma coisa na outra, eu falei, calma, não continua. Calma, a gente tem... Stop! Tá aqui na próxima, calma aí. Que é exatamente uma parte dessa tendência, né, que tá no livro de guias aqui do Sebrae, né, então tem o Pensando Personalização, que ele fala exatamente do desejo do consumidor de expressar a sua individualidade, né? Isso já é uma coisa que cada vez a gente vê mais. E como que esse seu trabalho traduz isso, né? Eu acho que é exatamente de expressar, as pessoas querem expressar cada vez mais a sua individualidade e você consegue traduzir isso de uma forma, né? Então, como que você faz isso? Assim, o que eu sinto é que as clientes, elas estão cansadas de ver mais do mesmo. As marcas, elas acabam bebendo da mesma fonte, sempre, né? As tendências são as mesmas para todo mundo. As marcas acabam indo mais ou menos para o mesmo Bebendo caminho, sempre da mesma... E o que eu escutei muito, assim, né, durante esse processo, né, esse ano que eu tô trabalhando com os vestidos arte, né, com as obras de arte para vestir, é que assim, Ana, eu não acho nada diferente, é tudo a mesma coisa, eu queria algo que realmente fosse a minha cara. Né? Então elas vêm com as referências, com as ideias que tem. Eu vi assim, mas eu queria assado. Eu gosto dessa cor. Então é muito sobre trazer a própria personalidade, né, para o vestir. Né? Unir isso e transforma isso. Exato, por essa carência mesmo delas não encontrarem algo que as represente. E agora, né, já é um grande link aqui, as suas peças e quadros, né, e logo a gente vai entrar nessa parte, vamos dar um stop ainda, elas são feitas à mão. E como é esse processo criativo da inspiração até a finalização? Né, que você tem falado, né? As clientes vêm, elas trazem várias referências e pegam um pouco aqui, um pouco ali. E como você olha isso? Como que você transforma tudo isso, né? Essa junção para não ficar algo alegórico, vamos dizer assim, em algo que realmente faça parte da personalidade dela? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, porque explicar... É como você tentar explicar a cabeça de um artista, assim, é bem complexo, né? Eu tenho as minhas próprias referências, né? Então, quando eu vou conversar com uma cliente, ela fala assim, Ana, eu pensei em algo com azul, né? Um degradê, ou queria que tivesse flores, algum elemento. Então, eu faço uma pesquisa, né? Vem tanto de referências da minha história, de lugares que eu visitei, de quadros que eu vi, né, até desfiles que eu assisti, né, imagens que eu tenho no meu repertório, né, mas eu acho que vai muito da minha sensibilidade. Eu sempre tive essa facilidade em traduzir o desejo das pessoas nesse sentido, sabe? A pessoa fala assim, Ana, eu queria algo assim. Eu olho pra pessoa, eu sinto, é muito de sentir. Mas é sobre isso, não é difícil. Muito de sentir. É sobre sentir. E falar, é isso. E eu... graças a Deus, eu não tive nenhuma reprovação, assim, em alguma ideia que eu tive, que eu apresentei para as clientes. É sempre, meu Deus, era muito isso que eu queria. Era muito isso. Sim. Mas é exatamente isso, não é? A moda é muito mais do que vestir, né? Ela precisa sentir, e para isso você precisa ter essa conexão, você precisa compreender de fato quem é essa cliente, o que ela
deseja por trás daquela roupa, né? Que daí sim, por isso que tá aí o segredo da sua entrega. Exato, É essa pesquisa que você faz antes. É muito sentir, é muita sensibilidade Exato. mesmo, né? De você conversar com a pessoa, de você olhar os trejeitos dela, entender o estilo, né? Entender as referências que ela trouxe, aí Sim. fazer essa junção de Sim, tudo, sim. né? E eu imagino até que é uma parte da arte que a gente tem que aprender a fazer, né? De observar as pessoas, né? A Observação. gente acaba, às vezes, pensando demais em vários outros pontos e não observa a pessoa, seus hábitos, seus jeitinhos, esses seus trejeitos que você falou. Exato. É igual, né, pensar, né? Eu trabalhei muitos anos ali no varejo, né? Com a parte do visual merchandising, o atendimento. E às vezes falta essa sensibilidade até ali na hora de você oferecer um produto. Não precisa não necessariamente personalizar um produto ali na hora, né? Mas de você oferecer um produto que seja condizente com, né, com a pessoa, com a personalidade dela. Às vezes a pessoa quer vender tanto que esquece de olhar ali para o cliente, né? E entender o que realmente ele quer. O que ele busca, né? Por trás daquela compra, né? Exatamente. O que ela vai significar. E isso realmente é essa personalizar é exatamente isso. É muito mais do que só entregar um produto, né? Compreender o que aquele produto realmente vai significar para ela, em que momento ela está da vida. E, enfim, é sobre realmente sentir. Exato. Você acha que hoje o público tem buscado mais essa questão de exclusividade, de significado nas peças, assim, que elas estão buscando? Pelo menos o público que você tem atendido? Sim, é um movimento que não tá só na moda. Ela tá na vida em geral, assim, as pessoas querem tudo muito personalizado, porque como a gente tá vivendo uma era de muita massificação, assim, é muita informação. Sim. Né? E acaba que todo mundo acaba ficando muito padronizado, né? Então agora é clean girl, agora é não sei qual tendência, e todo mundo entra naquela mesma bolha. Então vai sai todo mundo sai todo igualzinho. mundo igual, né? Então, Sim. tanto na moda quanto na decoração ali dentro de casa, as pessoas elas estão buscando cada vez mais trazer essa personalidade para dentro da vida delas, né? É uma necessidade de expressão. Sim, algo que realmente faça com que as pessoas enxerguem ela do jeito que elas estão de fato. Exatamente, exatamente. Sim, legal. Ô, Ana, em que momento você sentiu que a Zina, lá, a sua primeira marca, né? Ela não refletia exatamente o que você queria. Porque você disse, eu tive uma marca inicialmente, foi legal, eu tive uma experiência, às vezes, até com a parte de estamparia, com facção, com produzir, né? Com fazer aquilo, construir aquilo que você acreditava que vestiria bem. Mas em que momento você compreendeu que não era aquilo e o porquê? Eu queria algo que fosse realmente muito personalizado. Então, pensar em fazer... por exemplo, fazer 15 peças de um produto só, me dava uma agonia. Uma agonia, porque eu realmente queria algo que fosse muito diferente. Único. Fosse único, né? E por mais que eu quisesse personalizar cada peça, então eu trabalhava com algumas peças bordadas, né? Eu trabalhava com a estamparia, né, convencional, mas ainda não era exclusivo o suficiente para o que eu queria. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar mão de obra, né? Especializada, né? Tanto para a facção quanto para os detalhes que eu queria colocar nas peças, né? E uma coisa, assim, pelo menos para mim, que fazia muita diferença, que me incomodava, era esse time muito longo até conseguir produzir uma peça. Quanto tempo, mais ou menos? Levava meses para conseguir ter uma peça, para ter uma peça pronta, né? O lead time da moda, ele é absurdo, né? Então, e como eu sou muito criativa, cada hora eu tinha uma ideia. Então, eu queria ali já colocar a mão na massa e ver a peça pronta, né? Então, com a pintura à mão, hoje eu levo alguns dias para produzir um tecido, daqui 15 dias eu consigo ter o vestido pronto, né? Mas é um vestido e é aquele. Então, eu sei que é uma peça única, que não vai existir em lugar nenhum.
Sim, né? e vai Então, expressar bem, né, aquela pessoa. Exatamente. Então, foi a busca por uma exclusividade ainda maior nas minhas peças. Em algum momento você chegou a pensar que a moda não fazia sentido pra você, que você tinha que desistir dela, de ter ali? Então, foi nesse impasse, assim, entre, pô, eu vou ter que produzir essas coleções. Eu acho que o calendário de moda me dava muita ansiedade. Muita ansiedade, né? De eu pensar, eu tenho que produzir, entregar em tal época, mas pra isso eu tenho que produzir tantos meses antes. E eu não funciono dessa forma. Não funciona. Eu sou muito de sentir, agora eu tô com vontade de fazer isso, agora eu tô com vontade de fazer aquilo, né? Então, esse formato convencional, né, dessas coleções datadas, de ter esse período, Cronograma muito muito certinho. Não funciona deu. pra E mim. ali você achou que a moda Então, aí não ia... não ia ser tão... Esse formato padrão, convencional, não funciona pra mim. Sim. Não. E dessa etapa da sua vida com a Zina, com tudo que você viveu ali, o que você acha que você aprendeu e te transformou, de certa forma, nessa sua nova etapa hoje como artista visual, né? Eu acho que colocar a minha verdade em tudo que eu faço, não pensar... Eu vejo que as primeiras peças que eu fiz foram muito pensando assim, o que as pessoas vão gostar? Isso é tendência? Isso Sim. não é? Será que é isso que as pessoas vão querer? E aí eu ficava travada, né? Então, a partir do momento que eu decidi, não, eu vou colocar o que eu acredito, o que eu quero expressar, as coisas mudaram completamente. Completamente. E vai muito de acordo com a próxima pergunta, que ela diz: como foi essa virada de chave, né? Quando a sua pintura em tecido começa a ganhar reconhecimento e mais encomendas, né? Qual foi essa viradinha de chave ali que deu? Eu acho que nas primeiras peças, igual eu falei, eu ainda pensava muito como estampa. Né? Então eu ficava pensando como uma estampa, não como uma obra de arte, assim, no sentido de que eu estou pintando um quadro que eu vou transformar em vestido. Né? As primeiras não foram com esse pensamento. Depois que eu comecei a pensar assim, aí o jogo... A chave virou. A chave virou, né? Porque daí eu comecei a enxergar... Eu fiz o processo inverso, né? Foi uma coleção que eu fiz em maio, que foi para um evento, né, que a gente fez do Movimento MAD. E aí eu falei assim, dessa vez eu vou fazer o processo inverso. Eu não vou pensar no modelo, vou pensar primeiro no que eu quero pintar e depois eu vou pensar em como transformar em vestido. E aí as criações ficaram muito mais interessantes. Muito mais interessantes. Isso traz até uma questão, porque essa parte da personalização cada vez mais, ela tem uma conexão emocional, né? Acho que a gente busca isso, de alguma forma, expressar de diversas maneiras, né? E uma personalização, seja de uma roupa, de uma arte, de qualquer coisa, você quer transpor a sua verdade ali naquela peça, naquela arte, no que quer que seja. E como que você vê que as pessoas... como que elas estão se identificando com isso? Como é que você cria? Como é que você se sente quando está criando essas peças ali? É uma responsabilidade grande, né? Porque a pessoa ela cria uma expectativa, né? Principalmente pensando nos vestidos, é sempre para algum momento muito especial, né? Os vestidos eu crio para momentos especiais, né? Então, assim, a pessoa ela já vem com uma expectativa sobre como ela quer estar, o que ela quer sentir, né? E eu tenho essa missão de traduzir, né, para roupa, né, esse desejo dela. Nesses tempos, agora começo do ano, eu fiz um vestido que foi para uma formatura de uma moça do Rio de Janeiro. Então, ela tinha muita expectativa. Então, eu fico tensa na hora de criar, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório, porque a pessoa se sente muito especial de ter algo ali feito à mão, feito para ela, exclusivamente para ela, algo Pensado que não nela. existe em Eu sempre falo para minhas clientes, você pode ficar tranquila, porque no evento que você for, não existe a mínima possibilidade de ter um vestido igual ao seu. E acontece muitas vezes, né? A pessoa, Muitas vezes. nossa, gasta horrores num vestido, ali escolhe, passa meses pensando, chega no evento...
Tem outra querida com o mesmo vestido. É raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. Então, com as peças da Zina não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Ô, Ana, e nesse processo todo de criação, né, de obras de arte para vestir, que nada mais, ou esses vestidos nada mais do que obras de arte. Vem também ali um novo posicionamento, né? Um novo produto, vamos dizer assim. Conta um pouquinho como que se deu a criação desses quadros, enfim, como que veio esse novo nicho? Como que surgiu isso? Foi como muito você pensou? interessante. Foi, como eu comentei, essa cápsula que eu fiz em maio, em que eu comecei a pensar os vestidos, primeiro como obras de arte e depois como os vestidos, já acendeu uma luzinha aqui, né? Teve uma fagulha aqui dentro de mim. E aí eu conheci uma artista australiana pelo Instagram, que ela pintava em seda e transformava em quadros, né? E as obras translúcidas. Eu fiquei simplesmente encantada com esse formato. Era algo muito diferente, eu nunca tinha visto, né? E eu decidi fazer um quadro para uma sessão de fotos dos vestidos, né? Então, eu me inspirei na pintura que eu fiz para um vestido e repliquei ela no quadro. A hora que eu vi o quadro pronto, eu fiquei simplesmente apaixonada. Sim. Falei, Eu fiz isso. Falei, cara, isso é muito lindo, muito diferente. O efeito do tecido translúcido esticado no chassi com a luz na parede ficou assim, surreal. E eu falei, gente, eu gostei disso. Né? Daí eu comecei a pensar que poderia ser, né, algo que eu poderia colocar dentro da marca para agregar valor. A ideia inicial foi utilizar os quadros como uma forma de posicionar os vestidos para as pessoas entenderem realmente que o vestido é uma obra de arte, não é uma estampa, né? Então a ideia, eu falei assim, então eu vou fazer coleções em que eu vou casar as estampas, né, as pinturas dos vestidos com as pinturas dos quadros, para as pessoas começarem a entender, criar essa conexão, né? E uma experiência né? também, né? E Vira uma experiência. Uma experiência. Então, tanto que esse vestido dessa cápsula que eu fiz, né? Que foi, né, já pensada como obra de arte, por pouco que a cliente que comprou o vestido não comprou o quadro também. Olha Bem só. por pouco mesmo. Mas pode ser que ela ainda volte, né? Aí você já vendia agora. Agora já era. Já não está mais Você já perdeu. Você perdeu a oportunidade, amiga. Você poderia ter adquirido Já era. esse quadro junto. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer os quadros, aí que eu senti a arte mais aflorada, né? E começou a fazer muito sucesso. Os quadros começaram a fazer muito sucesso, assim. Foi bem rápido, inclusive, né? Que tudo começou a acontecer. E acabou por valorizar mais os vestidos, né? Valorizar, agregar mais valor aos vestidos. Hoje eu consigo, inclusive para mim, assim, né? Eu vejo que deixou o vestido mais valioso mesmo, né? Falei assim, pô, isso aqui dá muito trabalho. Objetivo concluído, então, né? Exato. Porque realmente as pessoas hoje valorizam mais o vestido como uma obra de arte a partir do momento que ela olha para a tela. Tem uma referência, né? Exato. Ela tem uma então, referência estética a criação dos quadros ajudou bastante a valorizar os vestidos. Eu já ouvi você falando que quando você vai criar uma tela ou uma pintura, né, para um tecido, e todas são telas, né? Todas. Você é um momento seu também, de conexão com você, conexão com o cliente, e isso te faz muito bem, isso te fez muito bem enquanto ser humano também. Você acredita que a arte, ela pode também trazer isso para outras pessoas? Ela conta um pouquinho dessa sua vivência de se encontrar ou de se conectar com você mesmo a partir da arte. É comprovado cientificamente que a arte, ela ajuda na produção de dopamina, ela diminui os níveis de cortisol do cérebro, né? O simples fato de você parar, de você apreciar, né? De você focar numa obra de arte, né? Já gera uma sensação de bem-estar. Então, tem médicos, inclusive, que orientam os pacientes, ó, o remédio, ir ao museu.
visitar uma exposição de arte. Então, a arte, ela tem esse poder, né? É um remédio, Sim. realmente, Ele desperta para lados que mente, estavam para apagados, alma. né? A gente está numa era de hiperconexão, né? De conteúdos o tempo inteiro, né? Tá ali olhando a tela do celular. Então, a arte, ela é um convite a você pausar, né, se concentrar ali no momento De autoconhecimento, né? autoconhecimento, Momento de autoconhecimento. Eu brinco assim, eu brinco não, é verdade. Eu brinco, mas é Toda sério. brincadeira tem um fundo de Depois que eu verdade. comecei a pintar, né, ter isso como realmente Deixar de ser um hobby Deixar como de ser um uma hobby, profissão. eu parei de tomar remédios para ansiedade. Olha que Parei, incrível! verdade, Parabéns! verdade. Não tenho mais essa ansiedade que eu tinha, essa angústia, né? Então eu devo isso à arte, sem sombra de dúvidas, eu devo isso à Ai, arte. que coisa deliciosa de se ouvir. Aham. Muito Exato, bom. exato. Olha o poder, né? Exato. Do autoconhecimento, de compreender. E para que a gente possa personalizar, né? Então, quando o caderno de tendências ele traz esse pensando personalização, é muito relacionado a isso. É compreender quem é meu cliente, né? O que ele busca, o que ele quer, o que ele deseja por trás disso, porque aí sim você vai ter sucesso com qualquer coisa que você vá fazer. Seja um vestido, um quadro, uma obra de arte, seja uma caneca personalizada ou, Exato. né, Exato. seja lá o que for. É. Então é muito sobre conhecer, né, compreender, olhar os detalhes, deixar do superficial, Sai né, do automático e também, mergulhar né? mesmo para Exato. compreender de fato o que ela quer, o que ela deseja e que muitas vezes está nas entrelinhas que nem ela sabe, né? Exato. Exatamente. No mundo de superficialidade, né? No mundo de inteligência artificial, onde qualquer promptzinho gira uma arte, é bem difícil as pessoas querer mergulharem mais, né? Querer ter esse autoconhecimento, passar mais tempo se conhecendo, de fato lendo, pesquisando, se aprofundando, né? As pessoas estão cada vez mais rasas e menos profundas, né? Eu acho que a arte é um pouco disso, né? Você acha isso também? Não, acredito muito. A arte, ela existe para provocar uma reflexão, né? Sim. Para despertar algum sentimento, para fazer a gente pensar, né? Pode ser tanto pensar numa questão social, né? Uma questão que esteja acontecendo no mundo, quanto para apreciar o belo, né? Para você olhar para uma coisa e falar assim, nossa, isso é bonito, né? E essas sensações que a arte desperta que fazem com que a gente comece a refletir sobre a vida. Sim. Mesmo, né? Do que realmente faz sentido. Importa, do que realmente faz sentido, do que a gente gosta, do que a gente não gosta também. Sair um pouco esquecer os padrões, né? Exato. Aí eu quero aproveitar e te perguntar sobre que a gente, nesse mundo onde a gente quer criar as coisas, a gente quer criar negócios, a gente quer empreender, só que no seu caso, sendo uma empreendedora de forma mais autoral, mais artesanal, né? Como que você lida com isso, né? Como é que você lida com essa parte de empreender nesse mundo que cada vez está, enfim, extremamente rápido, as pessoas querem resultado muito rápido, querem um copia e cola muito fácil. Como é que você lida com isso, empreendendo, já com uma visão meio de empresária aqui, né? É difícil, é difícil. Às vezes eu tenho algumas crises, assim, porque no meu caso, né, a arte sem pausa e sem presença, ela vira produto, né? E eu não tenho intenção de vender um produto. Eu tenho intenção de vender realmente uma obra de arte, né? Então, a partir do momento que a gente entra nesse ciclo, assim, né? De eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso fazer sem um propósito real, a coisa perde o sentido, né? Então, para mim é um dilema, né? Pensar. Às vezes eu falo assim, a gente queria largar tudo, só pintar sem ter que vender. Sem ter que vender, você tem que fazer DRE, gestão financeira. Porque eu sou a artista, eu sou a minha curadora, eu sou a minha financeira, minha marketing, eu sou meu marketing, eu sou, sim. Eu empresária. Eu empresária. Né? Então, às vezes a gente entra numa tensão, assim, nesse sentido, né? Mas eu acho que é muito sobre não esquecer do porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? E não me deixar ser engolida, né?
por todas essas questões. E hoje, olhando para tudo isso, né? Porque hoje você transformou um hobby, um desejo, algo que você amava, em uma profissão. E essa profissão, em alguns momentos, você tem uma encomenda, mas você precisa estar inspirada para aquilo. Preciso. Teve algum momento assim que não vinha não baixava esse desejo, essa criatividade, essa coisa, travava ali e você tinha que entregar porque existia a responsabilidade da empresária, Ana, né? Sim. Não dar, e talvez ele com uma data agendada, não tem como então, eu não tive criatividade. Como que foi isso? Já aconteceu? Conta aí agora, assim, né? Fofoquinha. Fofoquinhas agora. Eu ainda não fiquei, digamos assim, paralisada de não conseguir produzir por alguma questão. Eu já tive alguns contratempos de, né, questões pessoais que eu tive que resolver e não consegui, né, às vezes, cumprir o cronograma, mas é uma coisa que a gente sempre consegue conversar, né? Mas algo que... Tem um professor, o Charles Watson, que eu já fiz alguns cursos com ele fala assim, gente, não adianta você pensar que você só vai criar quando você estiver inspirado, né? A inspiração vem do fazer, de você estar ali, né? Ou com a bunda na cadeira, ou ali de pé no ateliê, fazendo. É fazendo que a criatividade vem. Então, eu ainda nem me permiti parar para não sentir não me sentir travada. Né? Graças a Deus eu tô tendo muitas encomendas, então eu tô produzindo assim todos os dias. Mas eu tomo muito cuidado para não me sobrecarregar, né? Então eu tenho que ter meus períodos de pausa, né? E ter uma boa noite de sono, ter uma vida saudável, ter uma rotina estável para eu conseguir criar. Porque senão não vai. Não vai, né? Você lida de uma... Porque assim, a gente acaba pensando... A gente tende a evitar erros de todas as formas, né? Eu vi uma frase, agora não tô lembrando de quem é, mas que ele falou que se você não se permite errar, você nunca vai fazer nada diferente, você nunca vai ser criativo, né? Então, você tem que estar disposto a errar para realmente criar coisas novas. Sim. Como é que você lida com essa parte do erro, assim, ou de tentar coisas novas, né? Eu vejo o erro como uma possibilidade, né? Então, às vezes, um pinguinho de tinta que cai no lugar errado pode virar um detalhe. Incrível. Né? Isso já aconteceu, inclusive, gente. Pra quem segue Ana Libório no Instagram, ela conta tudinho os bastidores do que rola por lá, dos erros que viram acertos incríveis. Eu conto tudo mesmo e eu compartilho, porque eu acho que é muito legal a gente, né, compartilhar esses bastidores e mostrar para as pessoas que realmente, assim, não é sempre que sai tudo lindo, maravilhoso, do jeito que a gente quer. E às vezes desses erros pode surgir, né, algo que você vai incorporar ao trabalho, né? Então, teve uma obra que eu fiz, foi a primeira que eu comecei a fazer da série Mildezas, que foram as bolinhas, né? E em algum momento, as bolinhas começaram a se sobrepor e fazer umas manchas numas cores que eu não tinha gostado. E aí eu pensei, por que eu não coloco... eu uso pigmento dourado em cima dessas bolinhas para criar, né, um detalhe, né, nesse quadro. E, gente, mudou completamente. E eu comecei a utilizar essas bolinhas douradas nas outras obras também. Aí teve uma outra que eu fiz de umas ondas que também teve alguns respingos de tinta que não eram para estar não eram para acontecer. Coloquei as bolinhas douradas, né, e a obra mudou completamente. Então, a gente olhar o erro, né, de uma forma diferente, por outra perspectiva. A chuva, né? A chuva, né, que entrou pela janela e molhou. Eu falei, gente, tô vendo como é dedicada. A Adri é dedicada na Ana Libório, hein, gente? Tá de olho em tudo. Exatamente. É que é simplesmente apaixonante acompanhar o processo criativo, né? Porque quando ela traz pra gente... hoje eu vou criar uma obra de arte para uma cliente. A única coisa que ela falou eu gosto de amarelo.
E aí sai. E não efetivamente que aquela obra só tinha o amarelo e nem o amarelo que sobrepunha, né? Uhum. Mas você transformou aquele desejo, aquela inspiração que ela te trouxe, assim, em algo que realmente até quem não gosta de amarelo se apaixonou. E Eu não sou fã de amarelo e eu fiquei apaixonada. eu também. Esses dias eu também teve uma outra cliente que ela me pediu um quadro inspirado na história dos 2 filhos dela. Ela tem um filho especial e um outro filho, né, normal, não sei se fala assim. É típico e atípico, Isso, né? Isso. E aí ela queria contar a história dela, né? Desde a gravidez até o crescimento dos meninos, juntando com a história de São Francisco de Assis, o Anjo Gabriel, né? Então, assim, e ela queria que eu usasse o azul predominante. O azul não é a minha cor preferida, né? E eu também não tenho exatamente uma ligação com a religião dela, né? Não sou católica, mas aí eu me aprofundei no assunto, né? Busquei referências e criei algo que fosse único para ela. Abstrato, né? também? Abstrato, é difícil. É difícil, eu posso imaginar. E eu pergunto se é abstrato porque em algum momento da sua trajetória enquanto artista, empreendedora, você também fez aquarelas, né, Ana? Sim, eu comecei a pintar aquarelas, né? Pintando com aquarelas. Foi no início da pandemia, antes de começar a pandemia, na verdade. Né? Eu tava num processo, assim, de autoconhecimento bem intenso, assim, e de reconexão. E aí eu senti muito forte o desejo de voltar a pintar. Fazia anos que eu não pintava. Anos. E aí foi começo de 2020, eu procurei uma professora de pintura, que inclusive deu aula de pintura para minha mãe e para minha avó. Nos anos 70, descobri depois. E aí comecei a fazer aula de aquarela com ela, mas aí logo tive que parar porque começou a pandemia, né? O lockdown. Mas aí eu continuei pintando. E aí eu comecei a pintar alguns retratos, né? Que eu fazia. Aquarelas pet também, que eu gostava bastante. Daí até eu abri encomendas no Dia dos Namorados, no Natal, para as pessoas darem né, um presente especial. Né, algo personalizado, então foi bem legal. Bem legal. E quando a gente para e ouve tudo isso, vê que a arte ela nunca deixou de estar presente na sua vida, né? Não. Ela sempre esteve ali, hora ou outra, e sempre te levando para o lado empreendedora, né? Porque as aquarelas, por mais que fosse um hobby, também passou a ser uma possibilidade de fonte de renda, né? Sim. E mesmo não sendo o principal. Ô, Ana, quando a gente olha para tudo isso, né, que você já tem construído e agora na certeza de que você encontrou na personalização, né, no pensar de forma personalizada em tudo aquilo que você vai fazer, que você tem essa sensação de me encontrei, é isso que eu quero. Quais são esses primeiros passos, os próximos passos, né? Aí tem novidades vindo por aí, tem sonhos que vão sair do papel. Conta um pouquinho pra gente aí, traz um spoiler do que tem por vir. Exato, a gente gosta de spoiler. Olha, Adri, eu confesso assim que faz 1 ano, né, na verdade, que eu tô nesse processo da Zina já como marca, né, e agora com os quadros também, e tem sido um caminho, assim, digamos assim, rápido, né? As coisas têm acontecido bem rápido, graças a Deus, né? Eu tenho a minha primeira exposição em São Paulo vai acontecer mês que vem. Ai, que incrível! Conta um pouquinho mais pra gente. Quando, onde? Já faz o merchan. Vai começar dia... Acho que mudou a data agora. Vai ter o vernissage dia 11 de novembro e ela vai até final de dezembro, começo de janeiro. Né, na Casa Europa, lá em São Paulo, né, uma ocupação artística na Casa Europa, né, então são vários artistas do Brasil inteiro que vão... A Casa Europa é como se fosse um showroom de móveis de decoração, né, então ela une a arquitetura, o design e a arte também, né, então vai ser minha primeira exposição
fora de Maringá, né? De fato, São né? Paulo, então é algo bem importante. Né? E lógico, eu tenho o sonho de expor fora do Brasil. Eu vendi 2 obras, inclusive, para Ilhas Caimã. Olha que incrível! É, E como essas pessoas te descobriram? Instagram. Instagram, né? Instagram. E aí a gente reforça, né, Thiago, o poder da rede social, Nossa, né? demais. Do demais. quanto... Todas as minhas vendas são pelo Instagram. Uhum. Fala um pouquinho, Ana. Foge um pouco do nosso tema, mas nós estamos falando aqui para empreendedores, né? Sim, Para a sim. galera do varejo Sim. que empreende, que busca sempre melhorar a partir do que eles já têm. E um pouquinho dessa sua experiência com a rede social, do quanto você compreende que ela é um divisor de águas ali na questão de vendas mesmo, né? De posicionamento enquanto marca, e posicionamento enquanto produto, para quem você quer vender, enfim. É assim, felizmente ou infelizmente, né? A gente depende das redes sociais. A gente não... Se você não está ali presente no Instagram, seja no Instagram ou no TikTok ou qualquer outra rede social que se conecte com o seu público, acho que é muito importante a gente pensar Na nisso, conexão né? Em com o qual público, rede né? social estar presente. Né? Mas se você não tá ali, você não existe. Hoje, qualquer coisa que você for comprar, qualquer profissional que você for contratar, a primeira coisa que você faz é olhar Uhum. a rede social. Exato. É olhar o Instagram, né? Então, bom, desde que eu comecei meu trabalho, né, como visual merchandiser autônoma, eu tô ali no Instagram sempre criando conteúdo, mostrando o que eu tô fazendo, né? Então, né, tanto, né, desde essa época, a maioria dos meus clientes já vinha pelo Instagram. Né? Então, aí agora, principalmente agora com a parte artística, né? Mostrar todo o processo, mostrar quem eu sou, mostrar a rotina, mostrar como eu estou fazendo. Isso cria muito desejo. Sim, Né? conexão, né? Conexão. É conexão. Rede Não é por social nada que conexão. quando eu abro o Instagram, eu já vou lá ver cadê esse Ana Libório postou. Não, eu Vamos tenho lá. clientes que falam assim, não, eu entro no seu Instagram todo dia pra ver se você postou alguma obra nova. Sim, é real isso, né? Eu amo os processos criativos. Quando tem a Ana lá pintando ou mostrando alguma coisa, tô eu lá dando essa espiadinha. As pessoas gostam de ver os Exato. bastidores. Muito, Né, muito. dos negócios em geral, né? Quando a gente tem alguma marca que a gente admira, ou um profissional que a gente admira, você quer ver como aquela pessoa Sim. faz aquilo, Sim. né? Você quer entender como que funciona, por mais que não seja a sua área de atuação, é interessante. Com certeza. Né? E vale muito a pena. Vale muito a pena. sem dúvida, sem dúvida. Agora Bora a gente pra um vai bate-volta? fazer uma coisa legal. Agora Ai, vem meu uma Deus. área legal, uma parte legal, que a ideia é ser um bate-volta, tá? A gente vai dar 2 opções, você Escolhe uma rápida. escolhe Tá. uma rápida, assim, sem pensar. Pode pensar um pouquinho, É. mas a ideia é ser o mais natural Essa é aquilo que tá no possível, coração, né? Tá, tá? Vamos lá. Moda ou arte? arte. É Ficou difícil, né? pouquinho- Ficou- Ai, é difícil, porque a moda, ela sempre foi a minha forma de expressão mais, desde criança, assim, mais natural. Mas assim, ela representa de uma forma de artística, forma né? Exato, artística. é. Eu sempre fui a Tá que meio que usava meia interligado, fina né? amarela, com uma blusa muito colorida, Aham. um arquinho fica tudo bonito. diferentão, Exato, exato. desde criança. Então, mas pra mim a moda é arte, a arte é moda, eu não consigo Uhum. dissociar. assim. Tá. Então a resposta seria, mas existe divergência entre esses Exato, dois? exato. Pra mim é Tá tudo interligado. muito interligado. Tá bom, tá bom. Tá, perfeito. Tela ou tecido? Tecido, sem dúvidas, tecido. Essa foi rápida. Essa, aí não- Essa essa foi não rápida. teve. Não, sem dúvida. Criar de manhã ou à noite? De manhã. Eu sou uma pessoa extremamente diurna. Eu durmo 9 horas da noite. Eu até brinco e falo assim, nossa, tem aquele estereótipo do artista que não dorme. De madrugada, Que passa. fica madrugadas pintando. Não sou esse artista, não sou Aham. essa pessoa. Eu acordo 5 horas da manhã, eu durmo às 9 e a minha o meu ápice assim, é a parte da manhã até eu falo, eu rendo até 3, 4 horas da tarde. Uhum. E depois já começa a cair. Que Tá, incrível, bom, né? É, isso Eu é começo curioso. nessa hora aí. É, exato. Eu tô mais aqui desse lado de cá também. Vamos pra próxima. Planejar ou deixar fluir? Eu sou de deixar fluir.
Mas a gente precisa ter um certo planejamento, Sim. claro, né? De pensar nos próximos passos, de ter um planejamento. Mas eu sou do fluir, muito do fluir. Muito, eu sou do feeling. Tá. Essa eu acho que a gente já sabe. Com Coleção ou peça única? Essa única. Sem sombra de dúvida. Essa a Não gente tem, já não tá. tem. Essa a Tem gente nem já como responder, imaginava, não. mas não custava nada a gente tentar aqui, né? Vai que. Pincel ou agulha? Pincel. Curioso. Cor vibrante ou tons neutros? Vibrante. Sem dúvida. Chama atenção, né? Não, Tem eu que sou ser vibrante, eu não sou diferente, tem neutra, que- nunca Aham. fui. Não, eu só gosto de coisas vibrantes. Ateliê bagunçado ou tudo organizado? Ai, isso é difícil. É. porque Depende. Depende do dia. Quando eu estou pintando, vira uma zona, mas chega um momento que eu preciso organizar, senão a minha cabeça não funciona. Não funciona. Então, Uhum. tem o momento da desorganização, a hora do processo criativo é aquela hora de bagunçar, mas quando eu vou começar uma obra nova, eu preciso da organização. Tá. Bom, interessante. Exposição ou desfile? Ai. Difícil. Também tá quase interligado. Hoje eu tô tudo, num né? momento. O desfile é uma forma de exposição, né? Então, são duas coisas que se complementam. eu Total. acho. Aí já virou as duas em uma, né? Exato. E a última, que eu acho também a gente já sabe a resposta. Já. Mas vender ou emocionar? Emocionar. É. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas, né? Vender com emoção, né? Uhum. Eu acho que é o mais. Pra mim, o que tem de mais gratificante é quando eu vendo, né? Eu concretizo a venda e a pessoa recebe a obra, né? Tanto a obra quanto o vestido. E o feedback é sempre muito emocionante. Eu fico arrepiada. Ai, assim. que delícia, É que muito delícia. legal. Ana, que conversa gostosa, que momento acabou. incrível. Exato. Passa rápido, né? Passa muito rápido, não é? Ai, Sim. e assim, foi um prazer imenso, imenso tê-la aqui. Contar um pouquinho pra gente, né, desse processo criativo, da personalização. A ideia de apresentar a Ana e o trabalho que ela faz é fazer com que, né, todos os empresários, empreendedores compreendam o que é necessário para realmente, de fato, personalizar. E ali não só um produto, personalizar uma venda, um atendimento, qualquer coisa que você queira, né, chegar mais próximo. Então, eu acredito que você tenha, com toda certeza, deixado claro do quanto é importante sentir, né? Sentir. Muito mais do que produzir ou entender, você precisa se conectar com algo a mais e entender os detalhes que muitas vezes passam por despercebido, né, Ana? Não, sem dúvida. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada de coração. a vocês pelo Nada. convite. E conta pro pessoal aí onde que eles podem te encontrar. Exato. No meu Instagram, perfil analiborio.art. E o perfil da Zina é o Zina, _, ateliê. Eu tenho uma dificuldade com esse nome. Porque eu não consegui colocar só Zina Aham. ateliê, daí teve que colocar 2 underlines, eu sempre fico Aham. confusa. Mas procura lá, Ana Libório e... analiborio.art e Zina ateliê, né, para acompanhar minhas obras de arte, meus trabalhos, jornada. a minha rotina. Exato. A Rita, para quem não conhece, é a dog. Minha vira-latinha ali. Linda. Boa. Bom, gente, então, Ana, obrigado, tá, por dividir aqui com a gente esse momento. Foi incrível ouvir, principalmente de quem tá, de fato, personalizando e trazendo a Literalmente. vida das pessoas ali numa obra de arte, de fato. Então, muito obrigado por estar aqui dividindo com a gente. E eu quero te falar, se você tá aqui ouvindo a gente, se você ouviu, gostou, segue o Nick nas redes sociais, tá? Aqui o Núcleo de Inteligência do Comércio. Ouve aqui o Senta Que Lá Vem Varejo, é um podcast que a gente vai fazer com muito carinho. Então já dá o likezinho aí, segue a Ana, não esquece isso, dá o like, compartilha, ativa sininho, faz tudo que você tem que fazer que você já sabe, tá? Então, muito obrigado por estarem aqui assistindo com a gente. Obrigado, Adriana. Obrigada, Obrigado, Ana. Obrigada, Foi um Obrigada, prazer. Thiago. E até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima, gente. mais, Tchau, tchau.